Deixa eu só... Pouca coisa para falar. É 24 horas esse programa hoje? Eu não sabia. Achei que era 1 hora só. Estamos ao vivo. Opa, já está na hora. Epa, tá no ar, minha gente. Então, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E, gente querida, estamos no ar com o 41º Sessentônica. Então, a gente hoje vai falar sobre Covid, grupos de risco além dos 60 a mais. E aí, será que você faz parte de algum deles? Você já ouviu falar? Porque logo que começou a pandemia, a gente já sabia, né, pelos primeiros dias de pandemia lá na China, que os 60 a mais era o grupo de risco, né? O grupo de risco. Mas com o passar dos dias e com os estudos que foram começando a aparecer, viemos a saber que outros grupos de risco também estão sob a mira do coronavírus. Mas a impressão primeira é a que fica. E ficou aquele grande holofote sobre os idosos. E aí o idadismo veio forte. Ah, o coronavírus. Ah, olha lá, o caça-coroa pelas ruas, né? E veio muito forte esse preconceito, destampou a panela, como se o Covid só fosse uma doença sobre os idosos. Mas tem sim outros grupos frágeis que agora já nós há 5 ou mais meses da doença estamos entendendo por estudos já de diversos países que está pegando feio. E hoje agora a gente está aqui conversando com a doutora Maria Gabriela Curubeto Godoy. Oi, Gabriela. Oi, boa tarde. A Gabriela. Obrigada pelo convite. A Gabriela é professora do bacharelado de medicina da URGS. Ela é médica de família, ela é psiquiatra, ela é ativista do Movimento Nacional do Povo de Rua. É uma pessoa que eu tenho a felicidade de ter encontrado na minha trajetória pessoal também como ativista nessa área da população em situação de rua. E estou aqui com a minha companheira colaboradora, né, no Sessentônica, a Gisele Varani. Oi, Gisa. Oi, boa tarde. Olá, tudo bom? A Gisele, como muitos já sabem, a Gisele é fisioterapeuta, ela é mestre em serviço social, é diretora técnica da PMH Cursos, e a Gisele tem uma trajetória longa, muito longa, como gerontóloga, e ela tem muita experiência na área de adolescentes com vulnerabilidade social, na área de atendimento com pessoas com deficiência, e tem um olhar único para uma série de questões da vida humana. Então, gente, vamos conversar com essas duas pessoas especiais hoje sobre que grupos de risco existem na Covid, além dos 60 a mais. E te convido para mandar a tua mensagem pelo WhatsApp da Supersônica, que é o 5196537474, ou pela página da Supersônica, pela página do Facebook, ou pela página do Insta da Supersônica. E se você quiser ouvir esse programa mais tarde, porque ele está sendo gravado lá na live do Face, você também pode
assistir ele lá na página do Face da Supersônica, ou também pela página do Sessentônica, certo? Que a gente tem uma página do programa lá no Face e lá no Insta, tá bom? Então, gurias queridas, vamos começar conversando dessa panela que destampou de preconceito com relação aos idosos, né? Tem razão de ser o fato de que os idosos seja apontado como grande grupo de risco da Covid-19? Bom, posso começar falando um pouquinho sobre isso. Só queria fazer uma pequena correção. Eu sou professora do Bacharelado de Saúde Coletiva. Tá bem. Só essa pequena correção. Uma primeira questão é a nomenclatura grupo de risco, ela se caracterizou por ser muito utilizada quando surgiu a AIDS, né? HIV/AIDS, e depois essa nomenclatura grupo de risco, ela foi deixada de lado porque ela marcava com muito preconceito os grupos considerados de risco naquela época, que eram os 4Hs, os homossexuais masculinos, os hemofílicos, os dependentes de heroína, né, os heroinômanos, né, e os haitianos, que eram populações que tinham um risco maior de HIV, mas não eram os únicos. Então, a primeira questão que eu sugeriria é a gente evitar a nomenclatura grupo de risco, né? Porque ela marca com preconceito e ela tenta circunscrever determinados grupos específicos à doença, quando isso não é real. Né? O mesmo acontece com a questão dos idosos, né? Se a gente considera eles grupos de risco no caso do Covid-19, né? Os idosos não são os únicos propensos, né, com maior propensão a ter complicações, né, e maior mortalidade com o Covid-19. É uma população com maior risco para isso. Mas se a gente circunscreve como grupo de risco, é como se outras faixas etárias não tivessem maiores riscos, e ao mesmo tempo ajuda a marcar com preconceito essa população. Então, a primeira questão é que a gente evita usar o nome grupo de risco. Primeira dica, assim. Né? A gente pode chamar de grupos mais frágeis para a doença? A população, assim, com propensa a mais fatores de risco, as populações propensas a mais fatores de risco, né? Que tem a ver com faixa etária, tem a ver com pessoas com comorbidades, né, cardíacas, hipertensão, diabetes, asma, doenças respiratórias, enfim, problemas imunológicos, gestantes, né? Pois, Gabi, justamente eu queria trazer alguns dados aqui para a gente conversar a respeito. Eu tive buscando, né, alguns dados a respeito dessa questão, a respeito sobre mortalidade do Brasil com relação a outros países por faixa etária, tá? E me chamou a atenção que no padrão mundial, a maior parte das mortes de pessoas 60 a mais confirma que a maior parte da mortalidade é com pessoas 60 a mais, mas que a maior taxa de internação é de pessoas mais jovens, né? Sim. Então, me parece que as pessoas mais jovens são mais descuidadas e aí acabam se internando mais ou sendo mais propensas à doença, mas mesmo assim o idoso ele tem uma maior fragilidade ao se internar. Sim. Né?
É que, na verdade, assim, o que se observou com a entrada do Covid aqui no Brasil é que teve um rejuvenescimento dos casos, né? Porque tinha um pouco aqueles rumores, Brasil é um país predominantemente quente, os coronavírus não gostam de clima quente, o coronavírus Covid-19, né, o SARS-CoV-19, ele pega mais pessoas idosas, né? O que acontece? Ele é um vírus novo e está sendo um pouco assim que mapeado qual é o comportamento dele, né? No Brasil, ele tem afetado, sim, populações mais jovens, com uma gravidade, assim, talvez maior do que observada em outros locais. Mas a gente só vai conseguir fazer uma análise mais concreta e tentar descobrir o porquê disso, né? À medida que forem sendo desenvolvidas pesquisas e que a gente continuar o acompanhamento do comportamento desse vírus nas populações, né? A mesma coisa acontece, por exemplo, em algumas pesquisas que mostram, a mortalidade é maior em homens, 2,5 vezes maior em homens que mulheres. Por quê? Ainda não se sabe muito bem. A mortalidade parece ser maior em pessoas do grupo, que tem grupo sanguíneo A, né? Também não se sabe muito bem por quê e precisa de maiores estudos para confirmar se isso Gabi, é de fato ou não. Resgatando essa questão do grupo de idosos, eu queria trazer também um outro dado aqui. Por exemplo, tanto na Itália, quanto na Espanha, quanto na Suécia, o índice lá, mais de 95% das pessoas que morreram eram pessoas 60 mais, tá? No Brasil, isso, dados até 8 de maio, mais de 69% das pessoas que haviam falecido eram pessoas 60 a mais. Então, me parece que vem morrendo gente mais jovem aqui, né? E outro dado que me chama a atenção, me chamou a atenção, né, com relação a isso foram dados que eu peguei numa matéria feita com base no Brasil, feita com dados do Ministério da Saúde e com levantamentos feitos nos ministérios relativos, nos equivalentes ministérios da saúde de cada um dos países, numa matéria do Poder 360, tá? Uhum. E outra questão que me chamou a atenção foi que, enquanto que nesses países, inclusive nos Estados Unidos e na Inglaterra, morreram pessoas de uma faixa etária de idosos mais alta, lá nos 80 anos, aqui no Brasil vem morrendo idosos numa faixa etária mais jovem. Eu assisti uma entrevista com o Alexandre Kalash e perguntaram para ele justamente assim a respeito dessa questão de por que no Brasil estavam morrendo idosos mais jovens, qual era o motivo que ele atribuía a isso. E na opinião dele, ele comentava que achava que no Brasil as comorbidades chegavam muito mais cedo, enquanto que em países mais ditos, né, com maior qualidade de vida, mais avançados, né, as comorbidades da velhice chegavam mais tarde. E aí, por isso, idosos mais avançados que eram vítimas da Covid. Gisele, tu que tem essa experiência com grupos de idosos, o que tu acha? O
que tu acha disso? E aí, Gabriela, eu gostaria de ouvir as duas com relação a essa questão. Bom, quem sou eu para discordar do Alexandre Kalash, né? Mas, assim, eu colocaria um viés cultural também aí nesse universo dele. Embora tenha a questão das comorbidades, mas a gente está falando de duas faixas etárias dentro do público 60 a mais, né? É um público 60 a 80 e um público longevo de 80 em diante. E, por característica familiar, aqui no Brasil, o público de 80 anos em diante, ele, de uma certa maneira, ele é muito mais controlado. Ele não é tão autônomo quanto na Europa, que tu vê aquelas velhinhas lá em Lisboa carregando a sacolinha e subindo ladeira acima as sacolinhas dela de compra. Sempre ou quase sempre, num público de 80 a mais aqui no Brasil, há uma certa, um olhar muito mais próximo da família ou de algum cuidador. Então, assim, há um registro muito mais próximo e que talvez tenha feito com que essas pessoas aqui no Brasil tenham ficado mais em casa e aí num rigor muito mais forte do que talvez lá fora. Eu estou pressupondo, né, porque como mesmo a Gabriela falou, é muito novo, né, muito ainda fácil da gente falar coisas que depois, quando for fazer realmente uma análise mais próxima da ciência, ela se comprove ou não. Eu estou inferindo basicamente muito nesse sentido, né, e eu vejo que a população 60 a mais, que é a qual eu participo mais próximo, algumas desacreditam a ciência, algumas realmente acreditam, né, aí vão muito pelo que é dito por eu não sei nem dizer que palavra, assim, de o quanto desacreditando a ciência estão deixando de ter saúde, e tem ido para a rua muito, muito mais do que a pessoa mais velha. Então, assim, há ao mesmo tempo, essa questão das comorbidades, eu concordo, porque realmente a gente tem na população das que eu atendo, na faixa de 61, 62, inúmeros diabéticos, inúmeras pessoas com hipertensão, inúmeras pessoas que dizem, não, mas só um docezinho não vai fazer diferença. Então, essa questão assim, de o quanto ainda há que ter uma educação para nós, mas, né, eu já estou com 55, mas para a população da faixa de 30, 35, de compreender esse processo da prevenção. E aí, a partir daí, essa questão mais influenciadora, né, de que a pessoa com população com 60 anos aqui no Brasil teria uma maior liberdade de sair para a rua e aí acaba sofrendo as consequências e os danos disso. E os jovens filhos na faixa de 30, que convive com os pais na faixa de 60, também não veem os mesmos cuidados de higiene, os mesmos cuidados, assim, não estou generalizando, eu só estou trazendo, assim, que eu vejo muitos mais jovens, e como eu dou aula em cursos de cuidadores, né, o quanto a gente tem que conversar sobre essa questão da higiene ainda como sendo algo necessário. Muitos têm que ir em casa desses alunos cuidadores, falar para os familiares a importância disso, como se fosse algo assim muito, o que eu não vejo, o vírus, ele não existe, sabe, vou fechar meus olhos, né, negar essa existência. Acho que nessa condição é que eu diria, né? Bom, assim, eu acho que essa é uma hipótese, né, a ser considerada, porque uma coisa que a gente tem que lembrar é que esses países, como Itália, por exemplo, Espanha, Suécia, Reino Unido, né, que tem tido uma mortalidade grande pelo vírus, eles têm proporcionalmente bem mais idosos, pessoas acima de 60 anos, do que nós aqui no Brasil. Nós aqui no Brasil temos cerca de 13,7% de nossa população tem 60 anos ou mais. Na Itália, é mais de 30% das pessoas, né? Então, isso já talvez possa explicar como eles têm mais idosos, né? A tendência é que lá o Covid mate mais idoso. Mas a gente tem outra informação, né, de que
pelo menos assim, 40% de nossa população adulta, né, tem alguma comorbidade de condição crônica. Então, se nós temos 13,7% de população com 60 anos ou mais, mas 40% da população adulta, que são 57,4 milhões de pessoas, naquela pesquisa nacional de saúde, né, de 2013, que teria que ter sido feita novamente em 2019, mas não foi, né, esses dados são de 2013, 40% da população adulta com comorbidades de condições crônicas, né, então a gente consegue ver que nós temos uma população considerável com menos de 60 anos com essas comorbidades, né. Eu não saberia dizer um número nesses outros países, né, dessas comorbidades. Eu sei esse dado do Brasil e que, de fato, pode reforçar a hipótese colocada, né, de que nós temos muitas pessoas adultas com menos de 60 anos que apresentam comorbidades, né, enfim. E aí, Gabriela, vamos pegar o gancho, então, porque se 69% das pessoas que estão morrendo são 60 a mais, significa que 31% das que morreram até dia 8 de maio têm menos de 60 anos, né? Sim. E estão enquadradas, provavelmente, dentro de uma população que muito provavelmente está dentro deste perfil das comorbidades, né? A grande maioria. Ou pelo menos a sua grande maioria. E aí, também estive pesquisando sobre isso, né? E eu tenho ouvido falar num outro preconceito, que é da obesidade. Porque o fulano é obeso, morreu porque tu vê, tá obeso. E aí eu fui ver, mas quais são as comorbidades que estão causando o maior número de mortes no Brasil, né? E quais são as doenças crônicas, né, que estão afetando mais as mortes no Brasil, né? E então, fui ver que em primeiro lugar está o diabetes, em segundo lugar está a hipertensão, em terceiro lugar estão as doenças cardíacas, né? E veja só, a obesidade tá lá em quinto ou sexto lugar, né? Então, realmente, né? A gente fica naqueles rótulos, né? Quem morre é idoso, quem morre é o gordo, e quanta gente nova toma inclusive medicação para hipertensão e não presta atenção a isso. E 30% das pessoas que estão morrendo por Covid hoje, e quase 18 mil pessoas já morreram, né, dados de hoje, no Brasil, estão morrendo por causa de questões como essas, né? É que eu acho que, assim, uma coisa importante a se destacar é que quando o preconceito ele recai sobre uma característica do indivíduo, ao mesmo tempo se responsabiliza o indivíduo pelo seu adoecimento e morte. E isso é uma questão muito complicada, né? Exatamente. Como se ele fosse o culpado. Viu, ele é gordo, então agora ele morreu, a responsabilidade é dele, porque ele cuidou, não fez dieta, e não fez reeducação alimentar. Então, assim, esse é um mecanismo complicado, né, de culpabilizar um indivíduo
por uma questão que ela é muito mais complexa. Sim, né? Isso me fez, eu prestei atenção nisso quando eu vi uma menina de 16 anos, obesa, né, a foto dela, e um rapaz me olhou e me disse, pois tem 16 anos, mas olha só, é gorda. Eu disse, meu Deus, mas o que é isso? Sabe? Relativizando e culpabilizando a situação da obesidade da menina, né? Sim. Ao mesmo tempo, assim, tem uma estratégia sutil nisso de não nos levar a refletir, bom, como é que a gente pode proteger as pessoas que talvez tenham um maior risco por suas condições biológicas, quaisquer que sejam, né? Porque aí assim, bom, eu sou magra, eu não tenho nenhuma condição crônica, eu tenho menos risco, eu posso sair por aí fazendo o que eu bem entender. O problema é de quem não se cuidou, né? Ou de quem envelheceu, porque isso retira a possibilidade da gente pensar no outro, pensar de uma forma solidária enquanto sociedade para uma proteção coletiva, né? Eu acho que essa é uma questão fundamental. Uhum. Exato. Um outro aspecto da questão das comorbidades que eu gostaria que tu comentasse é como é que faz, qual é a diferença entre a pessoa que tem comorbidade e controla e a pessoa que tem comorbidade e não controla a sua doença crônica. Ambas têm fator ambas estão expostas ao Covid ou não? Na verdade, aí depende da comorbidade. Por exemplo, o diabetes. O diabetes, ele descontrolado, principalmente, né? Pessoas com diabetes, elas têm uma propensão maior para diversos tipos de infecções, né? Se a pessoa tem um diabetes controlado, ela tem chances menores de infecções, mas maiores que a população geral, né? Então, assim, o ideal é que, se a pessoa tem uma condição crônica, é que ela tenha essa condição controlada para reduzir as chances de agravamento de qualquer tipo de infecção ou comorbidade, né? Em relação à COVID, a gente vai precisar conhecer melhor esse perfil, mas o que se sabe claramente é que pessoas com comorbidade tiveram uma mortalidade maior nos diversos países, né? Se essa comorbidade estava controlada, não estava controlada, a gente vai precisar esmiuçar melhor esses estudos, né? O que a gente sabe a partir de outras doenças, de outros tipos de infecção, é que o ideal é ter esses quadros controlados. Mas, por exemplo, o que acontece? O COVID, hoje em dia, assim, vem se estabelecendo que ele tem 5 fases, o processo de adoecimento por COVID, né? A primeira fase são aqueles sintomas gripais mais leves que acontecem nos primeiros 6 dias, né? Se continua evoluindo, a pessoa pode ter uma pneumonia com aquele padrão de vidro fosco na tomografia, mas é uma pneumonia, assim, não muito generalizada, né? E esse quadro pode regredir, a pessoa melhorar, pronto, né? Mas pode evoluir para um padrão de pneumonia um pouco mais grave, né? Que pega toda a área periférica do pulmão, se agrava bem mais, né? Pode melhorar ou não, pode ir para a 4ª fase, então a pneumonia leve seria uma 2ª fase, leve a moderada, uma pneumonia mais grave a 3ª fase, a 4ª fase já começa um quadro inflamatório muito grave, que o vírus começa a circular, tem menos vírus circulante no corpo, mas já tem reações do próprio corpo, né? Inflamatórias que vão gerando problemas até chegar a fenômenos tromboembólicos e quadros cardiológicos, risco de AVC, quadros pulmonares muito graves, né? Que levam geralmente para aquela síndrome, né? Do desconforto respiratório e, enfim, e pode levar à morte. E o que a gente sabe também é que esse quadro ele pode ser
monitorado a partir de determinados exames e do acompanhamento da saturação de oxigênio, né, no sangue. E paradoxalmente a gente também sabe que tem pessoas que elas tiveram um pouco de tosse, falta de ar, que começa a acontecer já na pneumonia leve, quando avança, talvez para a pneumonia mais grave continua, tal, mas as pessoas às vezes não têm um desconforto respiratório, uma sensação de falta de ar tão grande, só que elas estão com uma saturação de oxigênio baixa, né? E nessa fase, na terceira fase, que a pessoa já está com a pneumonia mais grave, pode-se avançar muito rapidamente, né? Em questão de poucas horas a pessoa chega caminhando no hospital com um pouco de tosse, falta de ar, e se sabe que em poucas horas ela pode ter uma evolução assim ruim, de precisar ir para o intubador, né? Ser entubada, ir para o respirador e tal, né? Então, assim, é nesse momento que nós temos que ficar muito alertas também nos serviços de saúde. Enfim, isso pensando de como fazer essa observação, de como monitorar as pessoas que estão sintomáticas, e, né, que muitas vezes o exame em si, ele pode dar negativo, mas a pessoa está com a infecção por Covid, né? Me diga nós conversamos sobre a questão do grupo da população idosa, que se torna fragilizada frente à Covid. Falamos sobre as comorbidades, que abrange uma população muito maior, inclusive, que a população idosa, né? E já há levantamentos também, em outros países, inclusive, de que a população, de que o gênero masculino também é um grupo, né, mais frágil à doença, né? No material que eu li, tem assim alguns palpites sobre isso, né? Eu gostaria de ouvir tanto a Gisele quanto a Gabriela a respeito do assunto, tá? Os palpites são, por exemplo, com relação ao estilo de vida, tá? Porque os homens bebem mais, fumam mais, por exemplo. Com relação a comportamento, porque os estudos mostram que homens lavam menos a mão, nem sabia que existem estudos para demonstrar isso, que homens lavam menos a mão do que mulheres, tá? Que vão menos ao médico, isso a gente já sabe, né? E que homens ignoram mais avisos médicos do que mulheres, certo? E também, outro fator levantado na matéria, que eu peguei lá na BBC Brasil, é de que existem fatores biológicos, que o sistema imunológico feminino, ele reage mais fortemente às agressões do que o masculino. Então, Gisele, eu gostaria de te ouvir, e depois eu gostaria de ouvir a Gabriela a respeito dessa questão. Porque, por exemplo, na China, na França, na Alemanha, no Irã, na Itália, na Coreia e na Espanha, os homens morreram mais do que as mulheres. No Brasil, também estão morrendo mais do que as mulheres. Gisele, o que é que tu acha sobre isso? Olha, eu vou das mulheres até aqui. Até na desgraça. Eu vou apostar nesse mundo vai ser das mulheres. Até na desgraça. Eu percebo, a gente já nota que os mundos governados por mulheres, os países governados por mulheres, estão tendo um maior sucesso
nos programas de combate e enfrentamento ao Covid, com certeza, né? Nova Zelândia e tudo mais. Então, assim, eu aposto muito na nossa, né? Nossa guerreira aí. Mas claro, eu acho que eu tô aqui quieta porque eu tô ouvindo a Gabriela, aprendendo muita coisa, porque é uma área que eu desconheço, né? Da questão da saúde pública, então isso para mim me encanta muito. Eu apostaria muito nessa questão da política de cuidado feminino. Eu acho que a mulher, ela tem pelo que eu venho estudando e venho trabalhando com idosas, a idosa, ela cuida do seu neto, e muitas vezes para deixar a sua filha ou filho trabalhar, ou situações, né, das mais diversas, de cunho econômico ou de cunho social, e ela tem um cuidado maior e ela também leva esse filho, esse neto, né, para espaço de cuidados em geral. E a mulher tem uma postura desde o primeiro, né, na menarca, ela já é levada pela mãe ao médico, a todo mais, vai fazer um pré-natal. Então, essas questões da escuta, eu acho, em relação à enfermeira do posto, à nutricionista, ao médico do posto, eu acho que isso há uma educação. Eu volto de novo ao projeto, a questão da educação da saúde, que é uma constância assim, que eu vejo. E aí, eu não sei dos outros países como é o hábito, né? Eu não tenho noção de como é que funciona, e aí a Gabriela vai poder falar melhor. É muito pelo que eu vejo a constância do cuidado. E sim, agora, eu já questiono um pouco a questão dos hábitos de vida, porque eu vejo as mulheres mais jovens hoje fumando tanto quanto, se estressando tanto quanto, bebendo tanto quanto, ou às vezes até mais. Então, eu já não colocaria os hábitos de vida como sendo um fator protetor. Eu acho que a gente ainda está trabalhando com as questões educacionais ainda num processo mais velho, e aí entra o que a Gabriela estava trazendo, as questões, né, das comorbidades. Então, que talvez se pegar uma população, se realmente, né, forem manada, né, a questão da infecção, do infectar todo mundo, talvez a mais jovem, não sei como é que ela vai se comportar. Eu acho que esse isolamento social está nos servindo para dar esse suporte, para a gente não ter tempo de verificar se essa mulher estressada, adoecida, mal alimentada, talvez isso, e fumando muito e bebendo muito, se ela vai estar com condições de continuar e passar essa situação. Eu espero que dê conta. Uhum. E aí, Gabriela? Bom, eu acho que assim, a gente vai precisar produzir mais estudos para poder avaliar o que tem por trás dessa maior mortalidade dos homens, mas eu concordo com o que a Gisele coloca, de que hoje em dia, na juventude, em relação aos hábitos de cigarro, né, fumo, uso de bebida alcoólica, né, não tem grandes diferenças, né? Inclusive, o grande aumento no consumo de bebidas alcoólicas tem se dado a partir das jovens, né, das mulheres. Então, assim, imagino que deva ter questões biológicas envolvidas com questões culturais, porque culturalmente a mulher se constrói mais como a cuidadora, é ela que leva, é ela que consulta mais. Sobre o corpo da mulher também incidiram muito mais as questões da saúde. Então, a mulher tem que fazer a prevenção do câncer de mama, tem que fazer a prevenção do câncer de colo de útero, isso assim, desde a juventude e tal. O homem só quando vai ficando mais velho é que começa a fazer a prevenção para a questão do câncer de próstata. Os homens são muito mais resistentes para ir para serviços de saúde, né? Então, acho que é uma conjunção de fatores que pode estar envolvida nessa questão. E como a gente tem a questão, é um vírus respiratório, né? A questão da higiene corporal, da lavagem de mãos é fundamental, né? Acho que pode ter a ver com isso também, né? Enfim, acho que é um pouquinho de cada uma dessas coisas, mas vai precisar ser mais estudado, né?
E só uma coisa, só uma ressalva em relação à questão também no Brasil, da gente ter mais pessoas com menos de 60 anos falecendo. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração são as desigualdades, porque a mortalidade pelo Covid não se distribui por igual nas diferentes classes sociais. O vírus aqui, ele entrou com as classes ricas, classes médias, altas, que viajaram, que trouxeram o vírus, mas quando a gente vai ver as condições de moradia, de habitação, as pessoas vivem confinadas em favelas, vilas, em casas de 2 cômodos vive muita gente, então a facilidade de transmissão do vírus nesses espaços é muito grande também, né? E isso, obviamente, se o vírus ele se propaga mais em determinadas populações, né? As chances dele matar mais pessoas dessa população aumenta do que em populações que ele se propague menos, né? Então são questões para a gente levar em consideração, né? Foi muito bom tu ter trazido isso, Gabriela, porque justamente eu tenho dados aqui sobre a diferença entre a mortalidade deste vírus no Brasil entre a população negra e a população branca, tá? Sim. Porque até agora a gente trouxe questões nas quais a gente consegue, entre aspas, nos comparar, mas muito entre aspas, nos comparar com estudos com outros países. Mas vamos colocar isso muito, muito, muito entre aspas, tá? Porém, no Brasil, sabemos que há uma diferença muito grande entre as populações negras, a população negra e a população branca, né? E que essa diferença, me parece, se aprofundou com a chegada dessa pandemia no Brasil, né? Por exemplo, né, num estudo feito pela agência pública, tá? Para cada morte no bairro de Moema, em São Paulo, para cada morte de uma pessoa branca, já aconteceram 4 mortes de uma pessoa de pessoas preta. De pessoas negras. De pessoas negras, Brasilândia, tá? Na Amazônia, brancos sobrevivem mais que negros, né? E que indígenas também. E que indígenas também, que são muito afetados. No Rio, bairros com mais negros acumulam mais mortes, né? De 11 a 26 de abril, que foi o período que a agência pública fez esse levantamento, a morte de negros quintuplicou. Enquanto que no mesmo período, o número de brasileiros brancos quase que triplicou. Então, a diferença, né, é muito grande. Sim. Então, assim, a desigualdade, né, fica absurdamente grande. Sim. Uma coisa importante é que a questão raça-cor é um marcador de desigualdade social aqui no Brasil, né? E aí, assim, uma questão também importante é que talvez a gente pense, bom, pode ter mais comorbidades nas populações negras, até pode ter, né, mais comorbidades, mas as condições de vida da população negra, o grau de confinamento, de número de pessoas por cômodo, é muito maior do que populações brancas. Isso por si, né, já pode aumentar o risco de propagação, né, mais pessoas tendo, proporcionalmente mais pessoas vão morrer, né. Essa é uma questão. A outra questão que eu acho que merece ser destacada é que nós temos também um racismo institucional que já foi falado bastante, inclusive no próprio SUS, no Sistema Único de Saúde, né, onde não se olha da mesma forma uma pessoa que chega e é branca e uma pessoa que chega e é negra, né?
Então, assim, se as pessoas negras estão adoecendo de hipertensão, diabetes, dessas doenças, muitas vezes o olhar e o cuidado que se presta a essas pessoas não é igual ao olhar e ao cuidado que se presta a uma pessoa branca. Isso tem estudos mostrando claramente o racismo institucional ao qual essas pessoas estão submetidas. Um exemplo muito claro é em relação, por exemplo, à cesariana. Não tem nada a ver aqui com o vírus, mas mulheres negras, né, são menos submetidas à questão de anestesia no parto e etc. e tal, porque se acha que elas são que aguentam a dor no tranco, né? Então, a gente vive num país que é racista, e esse racismo, né, ele também se expressa no racismo institucional quando se presta o serviço em saúde, né? Eu acho que é fundamental. Tu sabes que, com relação a essa questão, já tivemos, inclusive, aqui no Sessentônica, outras entrevistadas, como tu, aqui conosco, entrevistadas negras, que trouxeram estes depoimentos conosco, né? Da diferença de tratamento, inclusive no SUS, e até com falta de anestesia a pacientes, né? Com esse mito de que mulheres negras não precisam, né? De anestesia, e negando-se a prestar um atendimento médico, um atendimento anestésico por causa disso, né? Mas voltando a essa questão, então, da desigualdade, né? Também acho que a desigualdade parte desse, eu acho que a base da desigualdade é essa questão do racismo estrutural, né? Que faz com que a população negra não consiga acessar, né, uma ascensão na educação, e aí nos empregos, na renda, o que faz com que não tenha acesso ao plano de saúde, porque a gente vê que a mortalidade no SUS é uma e na rede privada é outra, né? Então, todas essas diferenças vão lá no final fazer com que a morte da pessoa negra seja uma e a morte da pessoa branca seja outra. Certo? Certamente. A gente fala, né, de um Brasil que a gente muitas vezes não conhece ou não quer ver, né? É impressionante quando se sabe de 52% negros, eu acho que é essa faixa agora, né, já foi mais, agora, pelo que eu entendi, está menor. E aí a gente vê lá nos Estados Unidos 13%, 14% de negros, e eles têm uma política da população negra tão forte, e aqui a gente ainda está caminhando, né? O quanto a gente tem aprendizados a serem feitos, e aí tu traz essa questão dos confinamentos em vila. Eu fico imaginando, eu dei aula dentro do Presídio Central há 8 anos atrás, né? Eu fico imaginando como está esses processos de contaminação nesses espaços, como presídios, ou então a população de rua, que vocês duas também transitam nesse meio, né? O quanto a gente tem ainda de olhar para o outro com um olhar mais amoroso e mais humano. Eu ouço nessas diversas lives que tenho visto, sairemos mais solidários, sairemos melhores, sairemos isso, aquilo, um monte de anjo, assim, né, depois de passar 60 dias confinado. Mas eu acho que não, eu não sei se eu sou tão, né, eu deixei um pouquinho meu lado cor-de-rosa, mas eu não vejo muito esse olhar, e eu acredito que pessoas como vocês que continuam nesse trabalho vão cada vez mais se envolver, assim como eu, mas acho que no que sair o pessoal vai para o shopping e vai esquecer que houve esse tipo de coisa e que alguma vez aconteceu desse jeito. Não sei se estou sendo muito pessimista, mas eu coloco a minha opinião aí no meio, nessa questão da desigualdade social, que eu acho tão pouco falada e tão pouco agida, vamos dizer assim. É que tem uma coisa, nos Estados Unidos também tem morrido mais negros e hispânicos em função da questão da desigualdade, não é só aqui no Brasil, né? O que mostra, assim,
como esses processos, né, que geram desigualdade, eles implicam em mais sofrimento e mortalidade dessas populações, né? Acho que essa é uma questão. A outra é que o vírus, ele não é um vírus que faça uma seleção natural moral, né? Vão ficar os bons e vão se embora, né? A seleção que ele faz é biológica, é uma loteria biológica, assim, se o vírus me pegar e meu corpo reagir de uma forma ruim, eu vou morrer, né? Enfim, né? Os riscos de morte são muito maiores. Porque a questão moral e a seleção mais ética e moral, quem tem que fazer é trabalho nosso esse. É um trabalho nosso, não é do vírus. Sabe? É isso. A outra questão é que o vírus não é democrático, né? E não é, né? Ele pode pegar qualquer um, mas ele não pega por igual as populações com diferentes Exatamente, ele não pega por igual. E a nossa conversa é justamente por isso, né? Ele não pega por igual. Existem pessoas... Nem todos têm um iate ou então uma casa na praia para ficar. E existem pessoas mais suscetíveis a ele, né? Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, que é cardiopata, que é hipertensa, apesar de estar sob controle, né? E que mesmo assim não se enxerga. E é idosa, tá no grupo de... Ou seja, ela tá no grupo de vulneráveis. Mas mesmo eu dizendo, você é vulnerável... Não, eu não sou vulnerável. Ela, né? É que existe... Quanto é difícil as pessoas perceberem... Não, eu sou saudável. É o processo de negação. Saudável, mas o ser saudável não significa que tu não seja vulnerável a. É um processo de negação, assim, nessas situações emergem os processos de negação das pessoas, de não ver assim, bom, o quanto eu posso estar correndo risco ou não. Emerge a percepção de invulnerabilidade, que é muito comum no egocentrismo adolescente. Adolescente tem aquela percepção de invulnerabilidade, de que eu vou transar sem camisinha e eu não vou pegar HIV, não vou me cuidar para transar e não vou engravidar, eu vou andar no carro a 1000 e não corro nenhum risco, eu vou beber e dirigir. Essa é uma percepção de invulnerabilidade comum no adolescente, de achar que ele não morre, ele pode fazer o que ele quiser e não morre, né? Mas a gente vê, assim, que essa percepção de invulnerabilidade, né, tem pessoas adultas que elas têm um nível de maturidade semelhante ao desses adolescentes, né? E isso está muito ligado, essa percepção de invulnerabilidade, a esse egocentrismo, de achar que eu posso tudo e que nada acontece comigo, né? Mas é interessante que a gente observa tanto isso quanto uma vocação para o autossacrifício, principalmente por pessoas que estão saindo às ruas com caixões e se expondo sem máscara, em defesas políticas, assim, né? Enfim, e que estão se expondo. Mas aí é uma lógica meio sacrificial, assim, que se morrer, está morrendo por uma causa, né? Então, a gente está vendo, assim, emergir os mais diversos fenômenos nesse sentido, né? Com diversas explicações também, né? Sim. Aí só a mente humana, você como psiquiatra vai poder nos explicar as origens. Aliás, como é que fica a nossa saúde mental com tudo isso? Bom, a saúde mental, assim, olha, ela, na pandemia, não é uma coisa que não tenha uma continuidade com a saúde mental pré-pandemia, né? Então, óbvio que a situação da pandemia, do confinamento e tal, mesmo numa pessoa que estava previamente bem, pode ter consequências e a pessoa pode entrar em processos de sofrimento, mas em pessoas que já tinham também problemas pré-pandemia, isso pode se tornar pior, mas depende, assim, uma situação dessas é como o velho
hexagrama chinês é perigo ou oportunidade, depende de nós o que a gente vai fazer disso, né? Porque, que nem eu disse, o vírus, ele não provoca uma seleção natural biológica pelas questões imunes e etc. Mas a questão ético-moral depende de nós nesse processo todo, né? Se o mundo vai sair melhor disso, ou vai sair pior, ou vai depender muito de nós também, né? Gabriela e Gisele, até que ponto vocês acham que essa pandemia e a questão da saúde mental da gente, e inclusive misturando tudo, a questão do idadismo, tá? Tem a ver com encarar a finitude da gente? Eu acho que a pandemia volta a nos colocar assim frente à morte, frente ao risco de morte, frente à incerteza do futuro, né? A todos nós, né? Todos nós, porque mesmo assim, eu tenho menos de 60 anos, no momento eu não tenho nenhuma comorbidade, enfim, mas me coloca ante a possibilidade de que eu posso perecer, eu posso pegar o vírus, posso perecer, né? Não sei como é que vai ser daqui a 2 meses, tanto em relação a meus amigos, todas as pessoas com as quais eu convivo, né? Para vocês terem uma ideia, né? Familiares por parte de meu marido que estão no Maranhão. E as pessoas já adoeceram de Covid lá, e tem gente no quarteirão que já morreu de Covid. Então, assim, eu vou vendo que vai se aproximando cada vez mais. Isso vai acontecer conosco aqui também, né? Embora o Rio Grande do Sul esteja ainda numa situação, nesse momento, um pouco melhor que outros estados, mas com essa abertura que vai acontecer, nós temos mais de 99% da população ainda suscetível pelas pesquisas lá da Federal de Pelotas, né? Nós temos em torno de 25, 26 mil pessoas que tiveram contato com o vírus, para 11 milhões no Rio Grande do Sul. Com essa abertura vai circular ainda mais o vírus, e ele vai chegar perto da gente, e a gente se depara novamente com aqueles medos medievais da peste, da morte, né? Mas eu acho que isso também nos ajuda a encarar a nossa condição humana ante a finitude, sabe? E traz reflexões de que a gente não fica para semente, né? Enfim. E tu, Gisele, o que tu acha? Idadismo, pandemia, finitude, o que tu acha que isso ajuda? Eu acho que é um pouco de cada, né? Um pouco de cada coisa. Eu acho que essa questão do idoso e ser rechaçado no início da pandemia aqui no Brasil, ela, não só no Brasil, mas foi atirar para o idoso só a condição da finitude. E à medida em que foram vendo que jovens foram também tendo um bebê de um ano, né, histórias que foram sucedendo, acho que foram dando a condição da finitude para os mais jovens também. Eu vi postagens de jovens dizendo assim, na minha vida eu vou passar por uma peste, por uma grande pandemia. Então, trazendo questões que até então eram inimagináveis. Eles viam lá nos filmes da Marvel, eles viam os filmes das questões das guerras nucleares ou das guerras por algum vírus, mas era tudo muito fantástico, muito no mundo virtual, e agora eles estão percebendo que talvez chegue muito próximo a eles. A gente vai, sim, né, se deparar com essas situações, e hoje a abertura, né, daqui de Porto Alegre dos grandes comércios, e a gente não sabe como é que isso vai se proceder a partir de agora, né? Então, o quanto nós estamos vendo as situações. Eu acho que vai ter, como tu mesmo disseste, né, Gabriela, aquelas pessoas que estão kamikazes, assim, que levando, né, eu nunca imaginei ver um caixão, e por 2 vezes vendo caixões e as pessoas, glorificando a morte como se fosse algo, né, muito bom, e aí depois tu vê situações quando realmente acontecem próximas a si mesmo, ou acontece consigo, que nem eu vi alguns repórteres, né, e
deputados e vereadores que, né, riam e escaneavam da coisa toda, e quando aconteceram com o seu pai ou com eles próprios, o quanto isso modificou. Então, assim, poxa, o veneno do outro não serve para eu olhar, né, o exemplo do outro, ou a situação de dor do outro não me modifica em nada. E aí só quando acontece, quando o meu dedo é apertado na porta do carro, daí que eu vou perceber, opa, doeu. E a gente não está falando de uma porta apertada um dedo, a gente está falando de uma situação caótica, né, e que modificou o mundo. A gente não é um alecrim dourado, então como é isso? Queridas, eu agradeço muito vocês pelo bate-papo, pela oportunidade. Gratidão, Gisele. Gratidão, Gabriela. Muito obrigada. Caríssimos sessentônicos, então, convido a vocês, esse Sessentônica, esse 41º Sessentônica vai ficar lá na live, gravado, na página da Rádio Supersônica no Face. Também a gente vai postar na página do Sessentônica no Face e também no Insta. Podem ir lá conferir essa conversa super bacana, com muita conversa, muito mais perguntas, eu acho, né, gurias? Mas muita reflexão. Espero que vocês gostem, que tenham gostado da nossa conversa. No próximo dia 27, à 13h, aqui na Rádio Supersônica, a gente vai estar esperando para mais um bate-papo, mais uma conversa boa, leve, bacana, mas cheia de conteúdo por vocês. Um beijo cheio de luz, uma semana cheia de coisa boa. Fiquem em casa, fiquem bem, e se possível, né, em casa. Mas se não der, se cuide, com máscara, tá? Com muito álcool gel, lavando bastante a mão, certo? Beijo! Tchau!